Olha, antes de falar sobre o vídeo, só quero dizer uma coisa: estupro culposo não existe. Hoje está o Brasil inteiro falando sobre um caso que é uma vergonha para o judiciário brasileiro. Eu não vou falar mais muito sobre o assunto, porque senão eu vou ficar bravo aqui, eu vou começar a xingar todo mundo. Mas eu tinha que deixar minha posição aqui claríssima. Agora vamos falar sobre o assunto, que é um golpe que está sendo hoje aprovado no Senado Federal, com a anuência do governo Bolsonaro, do Centrão, toda essa direita que eu falo que está em pé de guerra. Quando é na área econômica para dar golpe no povo brasileiro, eles sempre se unem. E o golpe de hoje se chama Autonomia do Banco Central. Olha só que nome bonito, Autonomia do Banco Central. Quando você vai ler no G1, no Valor, nos sites da Globo, às vezes eles usam um termo até mais bonito, a independência do Banco Central. Está sendo aprovada hoje. Isso é uma desgraça. Na verdade, essa independência do Banco Central que é aprovada hoje vai fazer com que o Banco Central fique dependente dos bancos e dos interesses dos bancos. Eu vou explicar exatamente como e por quê. Porque eu vejo muita gente, até na esquerda, falando o Banco Central vai ficar dependente dos bancos agora, os bancos vão colocar as mãos no Banco Central, mas eles não explicam como e por quê. E aí a esquerda fica toda repetindo o mesmo discurso e não explica o que realmente está acontecendo, qual é o golpe. É um golpe muito forte no povo brasileiro hoje, é talvez o maior golpe desde que aprovaram o teto de gastos. É pior do que a reforma da Previdência, é pior do que a reforma trabalhista, é no nível do teto de gastos, aquela PEC do fim do mundo que foi aprovada logo após o golpe na Dilma, lembra? Que até o Eduardo Cunha mandou votar 2 vezes, que na primeira ele perdeu, na segunda ele conseguiu. O teto de gastos, que é muito discutido no governo Bolsonaro, Rodrigo Maia defende o teto de gastos, pois bem, hoje o golpe é nesse nível. Eu vou explicar, mas antes, um segundinho. Se você quer ver essa direita toda fora, então se inscreve no canal. É um segundo, é de graça se inscrever no canal. E aqui a gente faz oposição não só ao desgoverno Bolsonaro, você pode ver aqui os outdoors aqui, a gente faz muita oposição ao Bolsonaro, mas a toda essa direita que está saqueando o país e que está principalmente saqueando o povo brasileiro, porque o projeto da direita é esse, é empobrecer a população para que os mais ricos fiquem mais ricos e a classe média e a classe mais pobre fique cada vez mais pobre. Então nós somos contra isso e vamos lutar muito. E além da gente fazer a oposição aqui, por isso se inscreve no canal, é muito importante, também fazemos nas ruas. Olha aqui contra o Bolsonaro, na fila do auxílio emergencial lá no Rio de Janeiro. Eu vou mostrar aqui para vocês o nosso carro de som. O celular tá travando. Porque o vice-líder do seu governo escondeu dinheiro na cueca? Porque 7,5 milhões de reais da Covid-19 foram parar no programa de sua esposa, Bolsonaro? Porque os preços do arroz, feijão e da carne aumentaram tanto? Bolsonaro, o que o povo não sabe é que você foi contra o auxílio de 600 reais e que essa foi uma conquista da oposição e foi você quem cortou o auxílio pela metade. A gente faz oposição sim. Na semana passada estivemos em frente ao Vivendas da Barra, que é onde mora o Bolsonaro, o Carluxo, lá é barra pesada, mora até o assassino da Marielle, morava lá. Tivemos em frente ao Vivendas da Barra com carro de som, passou lá várias vezes e vamos voltar essa semana lá no Vivendas da Barra. Estamos tentando organizar para voltar lá nessa semana. A gente teve problema com as empresas de carro de som no Rio de Janeiro, mas vamos achar outra que faça. Então quem quiser ajudar com isso, com essas ações, clica no botão Seja Membro embaixo do vídeo, além de se inscrever no canal, é claro. Ou no primeiro comentário, rola até o primeiro comentário, eu sempre deixo PicPay, apoie sua conta bancária para quem quiser ajudar com essas ações do canal. Mas agora vamos falar do golpe, que é a autonomia do Banco Central. Hoje, como funciona o Banco Central? O presidente da República, seja ele de direita, de esquerda, mas enfim, o presidente da República eleito pelo povo, ele tem o poder de indicar o presidente e os diretores do Banco Central, que são 8. Ele pode indicar e demitir na hora que ele quiser. Vamos supor que o Lula ganha a presidência, e aí o Lula fala, eu quero uma política monetária, uma política do Banco Central, que é o quê? Juros baixos, para a gente fomentar o emprego, para a gente gerar mais emprego. Mas isso talvez gere um pouquinho mais de inflação, não importa. A gente controla ali a inflação, mas o importante é gerar emprego. Tá. Aí o presidente do Banco Central chega e fala, não, quer saber, dane-se, eu quero baixar a inflação, mas vai dar desemprego, dane-se, como aconteceu no governo Temer, a inflação era baixa e o desemprego aumentando. Aí ele fala, eu quero assim. O Lula poderia chegar e falar, tá demitido, eu vou colocar outra pessoa aqui que esteja nos conformes, e se não tiver muito nos conformes, a gente vai se reunindo, mas o presidente e os diretores do Banco Central sabem que a qualquer momento eles podem ser demitidos pelo presidente da República.
O que é a autonomia do Banco Central? A autonomia é o seguinte: o presidente da República vai poder indicar o presidente e vai poder indicar os diretores, mas eles vão ter mandatos de 4 anos. Quer dizer, por 4 anos, aquele cara que foi indicado, ele vai ficar lá. Ah, mas mudou o presidente. Não interessa, não pode demitir. O que isso acontece? O que isso causa? Tanto o presidente quanto os diretores do Banco Central. E podem ficar até 2 mandatos, 8 anos lá. O que isso causa? Causa o seguinte: imagina que o Bolsonaro coloca um presidente lá de extrema direita no Banco Central. Aí o PT ganha a eleição em 2022, ganha o Lula, alguém falava o Dino, sei lá, ganha alguém da esquerda. Aí fala, queremos uma política assim para gerar mais emprego. O presidente do Banco Central fala, não quero. Simplesmente não, dane-se você. Aí vai começar a ter conflito e aí a economia não cresce. Além do fato de que aí é que é o X da questão, a parte que o pessoal da direita finge que não existe e conta, claro, com a ignorância das pessoas que não têm obrigação de saber isso, porque o povo brasileiro tem mais problema do que se inteirar nisso, mas agora é importante se inteirar. É o fato de que, como o cara tá lá 4 anos, ele sabe que ele não pode ser demitido, os grandes bancos que têm executivos chegam nessas pessoas, nesses diretores, podem chegar no presidente do Banco Central e falar, olha, você vai fazer aqui uma política que dá mais lucro para o meu banco. Aí chega a Febraban, que o próprio Guedes falou que a Febraban, que é a Federação Brasileira de Bancos, é cheia de lobistas. Lobista é um cara que está lá a serviço dos bancos, talvez nem seja contratado diretamente, mas está lá a serviço dos bancos, e ele vai nos tomadores de decisão, ou seja, deputados, senadores, agentes de órgãos públicos, e ele faz o quê? Ele tenta convencê-los a tomar decisões que sejam boas para os bancos, e em troca ele dá alguma coisa. Ah, é propina? Não, porque a decisão... Pode ser, sim, ou pode não ser, porque às vezes é a decisão que o cara já ia tomar, ele só foi ele só foi premiado pelo que ele já faria, ou às vezes essa premiação é tão subjetiva que não tem como provar um crime ali. Mas isso aqui é o lobismo. Aí o que acontece? Esses lobistas vão chegar nos diretores do Banco Central e sabendo que eles não podem ser demitidos, vão falar, vamos aqui lucrar, eu e você, vamos lucrar nós dois juntos. Aí o resto do país que se dane. O que importa é o banco ter lucro, e a gente sabe disso. No ano passado, faz mais ou menos um ano, foi em outubro, novembro de 2019, o presidente do Itaú deu uma entrevista dizendo que nunca foi tão fácil lucrar e que o Brasil está nas condições perfeitas para os bancos lucrarem. Isso foi no ano passado. Qual era a condição perfeita para o banco lucrar? Desemprego recorde. O Brasil veio do pleno emprego e chegou no desemprego recorde, ou seja, a população gastava muito e se endividou muito, porque foi todo mundo perdendo emprego. Aí, perfeito para o banco lucrar. E como é que a população foi se endividando e foi perdendo emprego? Graças ao lobby que os bancos fazem em deputados, senadores e tudo mais. Esse lobby levou ao golpe de 2016, esse golpe levou à PEC do fim do mundo, que fez o teto de gastos, que fez com que o país não investisse mais. Se não tem investimento estatal, o investimento privado também, o Brasil fica de joelhos para o investimento privado, e o investimento privado também está indo embora. Quer dizer, gerou mais emprego, gerou lucro, gerou a tempestade perfeita para os bancos lucrarem como nunca antes. Mas agora eles vão poder diretamente falar com o presidente e com diretores do Banco Central e vão poder ficar fazendo esse lobby diretamente neles, sabendo que se o presidente da República não gostar, ele não pode fazer nada, porque eles não podem ser demitidos. E aí o PT, já sabe que a esquerda vai perder nessa e que a direita vai dar esse golpe no povo brasileiro. O PT ainda adicionou uma emenda que, esses diretores e presidentes do Banco Central, eles não podem trabalhar depois de 12 meses em instituições que o Banco Central fiscaliza, quer dizer, em bancos, corretoras, tudo mais. Porque o que acontece no Brasil hoje em dia? O cara que trabalha no Banco Central, ele toma várias decisões que deixam os bancos felicíssimos. Quando ele sai do Banco Central, ele já sai com um emprego num grande banco, ganhando milhões. E eu falo milhões, porque tem uma coisa que a maioria da população não sabe. Os executivos dessas grandes instituições financeiras, eles ganham muita grana. E quando eu digo executivo, eu não estou falando do gerente do seu banco, que você acha que ele é rico, porque ele ganha 10, 15 mil por mês. Não estou falando dele, não. Falando dos executivos, do chefe, de quem toma as decisões no banco. Esses caras, eles têm bônus anuais que são diretamente ligados ao lucro da instituição. Então eles vão, assim, é como um cachorro que não come há 3 dias, está salivando de fome vendo uma carne. Eles vão assim, pra abocanhar. Por quê? Porque eles sabem que no fim do ano eles ganham 20, 30, 50, 100 milhões de bônus para eles. Então eles precisam desse lucro
bilionário, eles vão fazer de tudo para isso. E aí imagina que o cara que é presidente do Banco Central ou que é diretor do Banco Central não pode ser demitido, quer dizer, ele vai tomar todas as decisões para favorecer os bancos, sabendo que quando ele sair dali, ele tem um empreguinho garantido para ganhar esses milhões. É isso o que vai acontecer na prática se o Senado aprovar esse projeto hoje, e muito provavelmente, vamos falar aqui a verdade, vai aprovar. Assim, a chance de não aprovar é pequeníssima. O governo Bolsonaro, o líder do governo Bolsonaro no Senado, falou que prevê que eles já têm 50 votos, mais ou menos. Precisa de 42, 41, então eles já têm a maioria para aprovar isso, aí volta para a Câmara, onde o Rodrigo Maia está salivando para aprovar essa lei. Aí você pensa, mas Thiago, isso faz com que o mercado financeiro queira o Bolsonaro? Não. Qualquer governo de centro ou de direita aprovaria a mesma lei. Se fosse o Temer, essa lei seria aprovada provavelmente antes. O Bolsonaro, inclusive, atrasa com toda a papagada que o Bolsonaro faz na política, as brigas dele, o Bolsonaro acaba atrasando esse tipo de lei. Então o mercado financeiro, isso não deixa o mercado financeiro feliz com o Bolsonaro, mas isso dá para o mercado financeiro o que eles querem. Agora a raposa vai cuidar do galinheiro. Então, e tem uma coisa que muita gente não sabe, o Banco Central já não tem uma autonomia. Por quê? Porque o Banco Central já é subordinado aos bancos, ao lobby dos bancos. O próprio Paulo Guedes falou, a FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, é um monte de lobistas, eles só fazem lobbies, xingou o pessoal lá, falou um monte nessa semana, que o Paulo Guedes está brigando com os bancos por conta de outras coisas. Mas, eu vou dar um exemplo, o Lula foi eleito em 2003, o Lula, de esquerda. Sabe quem foi o presidente do Banco Central durante o governo Lula? Durante os 8 anos do governo Lula? Foi Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles foi ministro da Economia do Temer. Henrique Meirelles, que é de direita neoliberal, ele foi presidente do Banco Central durante o governo Lula. Mas, como o presidente podia demitir o presidente do Banco Central a qualquer momento, o Lula poderia demiti-lo a qualquer momento, o Henrique Meirelles sabia uma coisa, ele era o nome que estava ali na frente do Banco Central para dar credibilidade ao governo de esquerda do Brasil junto ao mercado financeiro, para o mercado financeiro não ficar muito bravo, porque a gente sabe que o mercado financeiro, quando está bravo, a gente viu o que acontece com a Dilma, a gente vai ver o que vai acontecer com o Bolsonaro muito em breve se o Bolsonaro não fizer tudo o que o mercado financeiro quer, e ele não está disposto a fazer, porque não sei porquê, mas o mercado financeiro fica bravo e dá golpe. E aí o Lula colocou o Meirelles, mas o Meirelles sabia que ele não podia contrariar a decisão do governo Lula e que ele não podia ficar fazendo uma política neoliberal ali no Banco Central, porque senão ele era demitido na mesma hora. Isso é o que acontecia. Agora não. Imagina se o Temer colocasse um Henrique Meirelles, aí ganha a esquerda em 2018 e tivesse essa autonomia do Banco Central já aprovada. A esquerda não ia poder tirar o Meirelles lá e ele não ia ficar se reunindo com o presidente de esquerda, como fazia com o Lula, e ser subordinado a ele. Não, ele teria a autonomia, que é o seguinte, ao presidente. Ou seja, o presidente fala, vamos fazer uma política aqui para gerar emprego. Ele fala, tô nem aí para emprego, eu quero pouca inflação, porque o mercado quer pouca inflação, porque é bom para os investidores que a inflação seja baixa. Mas o desemprego está em 20%, dane-se. Os investidores lá, bilionários, querem pouca inflação. E tem uma outra coisa, no projeto de lei hoje, eles mudam o que o Banco Central faz. Porque o Banco Central do Brasil, ele tem uma função, que é manter a inflação. Essa é a única função do Banco Central. Qual é o instrumento que ele tem para essa função? É a política de juros. Abaixar ou aumentar os juros para fazer com que tenha mais ou menos inflação. Tá, o projeto de lei diz agora que o Banco Central vai ter que cuidar da inflação, da estabilidade econômica e, em segundo plano, vai ter que fomentar o plano emprego. Só que é segundo plano, isso fica atrás. Primeiro é a inflação e a estabilidade, que é para o mercado financeiro ficar feliz. A geração de emprego fica depois. Quer dizer, se tiver inflação baixa, inflação de 3%, 4% ao ano, e um desemprego de 30%, e 87 milhões de brasileiros desocupados como há hoje, dane-se, tá fazendo o papel dele. É isso o que é o projeto de hoje. E o projeto que a esquerda queria é um projeto que existe nos Estados Unidos. Nisso o Brasil não copia os Estados Unidos. Lá o Banco Central de lá, que é o Fed, chama Fed o Banco Central de lá, eles têm 2 mandatos. Duplo mandato é o seguinte, quer dizer que eles têm 2 funções. 2 funções são, a primeira é controlar a inflação e a estabilidade econômica e a segunda é gerar emprego. Se não gerar emprego, eles sofrem processo, eles vão demitidos, eles têm que gerar emprego. Inclusive, todo mês o Fed coloca o relatório de quantos empregos foram gerados, quantos empregos não foram gerados, e isso influencia muito na Bolsa de Valores aqui. Quando o Fed, que é o Banco Central Americano, dá um relatório ruim, cai a Bolsa no mundo inteiro, cai a Bolsa aqui no Brasil. Quando o relatório deles é bom,
aí a bolsa sobe no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Só que aqui no Brasil não. Isso eles não copiam dos americanos. Eles copiam a parte da autonomia. Só que nos Estados Unidos, o Banco Central deles tem essa tal da autonomia. O presidente não pode demitir os diretores, não podem, mas eles são obrigados a gerar emprego. E aí muda. A coisa muda, porque mesmo eles estando sujeitos ao lobby, os Estados Unidos são uma economia muito diferente da do Brasil e muito mais bem consolidada, com instituições muito mais fortes do que as brasileiras. Então a coisa é bem diferente lá. E aqui no Brasil não. Não existe país emergente que tem autonomia do Banco Central e que deu certo. O único que tentou isso foi o México e ficou uma desgraça lá quando deram autonomia ao Banco Central. O presidente de esquerda do México está se virando nos 30 para tentar melhorar a economia do México. Agora com a pandemia, então, desandou a maionese total, porque lá ele não tem controle total sobre a política fiscal, a política e a política monetária. Não tem esse controle. Por quê? Porque os indicados do Banco Central de lá foram indicados pelo presidente anterior, que era neoliberal de direita, e que saiu com mais de 80% de rejeição. Por quê? Porque ele causou desemprego, causou miséria, causou tudo de ruim. E aí o pessoal que ele indicou tá lá até agora. É isso o que acontece. E aí eu nem falei do fato de que a gente sabe que as indicações da esquerda para esse tipo de cargo não são das melhores, né? Luiz Fux, Rosa Weber, tem lá o Gurgel na PGR, Janot, a esquerda gosta de indicar uns traidores. A Dilma, inclusive, teve o Joaquim Levy como ministro da Economia, também péssimo. Então, algumas são acertadas, Guido Mantega e tal, mas se a esquerda não escolher com estratégia quando estiver no poder quem vão ser os diretores do Banco Central, o que vai acontecer é exatamente isso. Eles vão ficar sujeitos ao lobby dos bancos e os bancos vão abocanhar tudo. E os bancos vão causar tanta miséria, porque o objetivo dos bancos é esse, é causar miséria. É para isso que tem reforma, assim, estabilidade econômica, inflação baixinha e muita miséria para eles lucrarem mais e mais e mais. E agora eles vão ter, a raposa cuidando do galinheiro. Eles vão ter todas as condições de mudarem completamente a política fiscal e monetária do governo para causar mais miséria. É isso que está acontecendo hoje, enquanto está o mundo inteiro olhando para a eleição dos Estados Unidos. Gostou? Curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos para cima deles. Tem muita luta pela frente. Falou!